Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está nos revelando o Evangelho que é fundamental para nós podermos verdadeiramente ter comunhão com Deus e, nessa comunhão, a salvação em Cristo Jesus. E a importância daquilo que está sendo dito pelo apóstolo Paulo pode ser percebida no fato dele estar insistindo em analogias, ou seja, comparações, para tornar bem claro mesmo a mensagem, o ensino do Evangelho do Senhor Jesus. E nesse momento em que nós estamos no capítulo 6 agora, vamos para o 7, estamos vendo como ele está se referindo à nossa libertação da lei, pensando na lei cerimonial e, fundamentalmente, do pecado. Ele vai tratar essas duas questões. Primeiramente, ele vai mostrar como estamos libertos do pecado porque morremos com Cristo. Mas nós também estamos libertos da lei que, de um lado, nos julgava e, portanto, condenava, tendo em vista que todos são pecadores, mas também pensando no caráter cerimonial da lei que nos prendia e exigia de nós uma constante prática ritual para satisfazer as ordenanças divinas. Então o apóstolo Paulo precisa mostrar que nós estamos vivendo pela graça do Senhor, que já foi cumprido tudo o que Deus havia ordenado, pensando fundamentalmente na lei cerimonial, e que nós estamos vivendo agora segundo a graça que opera em nós, não só operou pela manifestação de Cristo, mas ainda opera em nós porque o Espírito Santo nos foi dado. Para quê? Para nos capacitar a viver segundo Deus, ou seja, para não mais pecar. E é essa a questão da libertação do pecado. Então, para entender como fomos libertos, como encerrou completamente aquele passado, tanto passado em relação ao pecado, quanto também em relação àqueles que estavam presos à lei cerimonial e tinham obrigação de estar cumprindo, e aí, obviamente, especificamente mais os judeus, os prosélitos. Então, para mostrar isso, ele traz essa nova analogia que está no capítulo 7. E ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, falo aos que conhecem a lei. Esse parênteses mostra que a igreja é uma igreja mista de gentios e judeus. Isso aí já é suficiente para mostrar isso. Nós vimos no capítulo 1 que a igreja é de maioria gentílica, porque ele se dirige bem claramente para ela como é a igreja de gentios dentre os gentios, né? E justifica sua escrita à igreja de Roma por ser devedor a gregos e bárbaros. E não menciona nem sequer os judeus, porque o ministério do apóstolo Paulo foi, de fato, um ministério entre os gentios. Então é a igreja de gentios, mas tem gregos também, tem judeus também. Então ele usa de uma analogia para quem conhece, né, a lei. E nesse caso, o conhecer pode ser muito mais abrangente, é evidente. Mas mais especificamente, quem sabia da lei eram judeus ou prosélitos. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei, por toda a vida estavam debaixo da lei. E aí vem a questão da importância, tanto para os que haviam sido feitos prosélitos, quanto para os que eram judeus de fato. Como é que eles iriam viver a nova vida em Cristo, libertos da lei? Ou seja, ele já explicou, libertos do pecado. Mas e a lei? E como é que a gente vai deixar de praticar a lei, né? E como é que vamos deixar de praticar os rituais se formos obrigados, né, por meio dessa aliança que fora feita, uma aliança mosaica, e isso nos obriga por toda a vida, né? Então é levantada essa outra questão também. Perceba que há dois pontos aqui que terminam sendo tratados. Primeiro, libertos do pecado.
porque não mais são escravos do pecado, não mais estão no império das trevas, portanto não mais devem viver no pecado como se obrigados a isso, ou seja, o devem usar da liberdade para glorificar a Deus. Mas aí também vem essa outra questão, tá? E a questão da lei? Ele termina respondendo duas questões no mesmo momento. E a analogia é: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. A gente está usando a lei do casamento. É aquela lei que nós vamos encontrar, e aí eu vou citar Marcos e Lucas, porque Mateus faz aquele adendo sobre, a não ser em caso de relação sexual ilícita, que deve ser explicado à parte, né? Mas veja que esse parênteses, ele não é o coração do texto, de tal modo que Marcos, capítulo 10, quando ele vai falar sobre a questão do divórcio, ele diz: em casa, versículo 10 também, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. O texto de Lucas também, que é o texto de Lucas 16, 18, ele, apesar de ser inclusive o menor dos textos, bem curtinho, um versículo só, diz também: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, essa é a lei que o apóstolo Paulo está citando. Qual é a lei? É que uma vez casado, casado para a vida toda. Então, versículo 3 ele diz: de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, ele está usando da analogia bem conhecida por todos aqueles que tinham algum contato com o judaísmo. Claro que isso não diz respeito à lei da época universal, mas especificamente o judaísmo. Então nós teríamos gentios que tiveram contato com a lei e temos os próprios judeus. Então ele vai usar desta analogia. Aqui a gente pode também fazer menção à questão da própria lei que está sendo citada. O assunto não é casamento, o assunto é o fato do cristão estar livre porque morreu com Cristo na cruz, estar livre do pecado e, pensando em judeus, livres também da lei cerimonial, que fora obrigado quando se uniu por aliança à lei mosaica. Então, o assunto, na verdade, é esse. Casamento aqui é a analogia. Mas nos ajuda a entender qual é o ensinamento bíblico de Deus, portanto, sobre o casamento. E o ensino aqui bem objetivo é: o casamento é para a vida toda. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, primeiro, casamento para a vida toda. Segundo, quando morre está livre. Então temos dois pontos aqui. O casamento, enquanto os dois estão vivos, é para a vida toda. Se um morre, então está livre para casar de novo. Então esse é o resumo. Veja que é tudo, inclusive, bem objetivo, porque o foco dele não é casamento, né? Então, de forma bem objetiva, esse é o ensinamento sobre casamento. E ele usa isso, então, para nos dizer o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, que para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja, a nova aliança em Cristo Jesus. Então, a dúvida: mas como é que eu vou viver uma nova aliança se eu estou preso a uma velha aliança? Na velha aliança diz que eu tenho que sacrificar todo ano. Tem as três festas, né? A Páscoa, a Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Essa é a velha aliança. Mas como é que eu vou abandonar tudo isso se foi feita uma aliança? Estou obrigado, né, a tudo isso. E passar para uma nova aliança e viver na liberdade, confiando na justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu vou passar de uma para outra? Então ele explica como casamento, que vocês morreram com Cristo. Quando a pessoa morre, acabou-se a aliança, não tem mais o que fazer, está morta. E vocês morreram com Cristo, vocês foram unidos a Cristo. Então morreram com Ele e o que passou, então, passou. Morreram para o pecado, porque vocês morreram
com aquele que pagou o preço do pecado, então estão libertos completamente do pecado, não estão mais presos ao jugo, à condenação, né, do pecado, que ali oprimia os pecadores, e vocês também estão libertos da própria lei, porque vocês também morreram com Cristo, e uma vez que morreram, a aliança então é desfeita, né, uma vez que estão mortos. Para quê? Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Para entender bem essa questão aqui, é importante lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 2. Depois nós temos Hebreus, que explica melhor, inclusive detalhadamente, o assunto. Em Colossenses, ele diz assim, versículo 16 do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua, ou sábados. Então, se referindo às festas, às obrigações judaicas. Então, ninguém vos julgue por isso. Vocês não estão presos a nada disso. Ninguém diga assim, vocês estão pecando porque estão desobedecendo a lei e não estão sacrificando na Páscoa. Vocês estão desobedecendo porque vocês não estão guardando a solenidade dos sábados judaicos. Opa, ninguém vos julgue por isso. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então já começa aqui bem sucintamente a explicação. Por que então tudo aquilo? Eram sombras do que haveria de vir. Ou seja, aquilo tudo, toda aquela cerimonialidade, toda aquela ordem no culto, pensando nas cerimônias, por toda aquelas ordenanças a respeito do templo, a respeito do sacrifício, tudo aquilo tinha um propósito. Tinha um propósito mesmo, sombra das coisas que haveriam de vir. Então, ele já deixa aqui para nós. E Hebreus vai explicar melhor, nós vamos ver. Mas vamos continuar com Paulo um pouquinho. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Veja que ele está tratando dois pontos. Primeiro, éramos escravos do pecado. Segundo, a lei piorava a situação. A lei não ajudava. Por que a lei não ajudava? Bom, primeiro, porque a lei não tinha poder algum para justificar de fato o pecador e muito menos para santificá-lo. Só evidenciava o pecado. Então veja que ele está tratando os dois pontos. De um lado, o pecado, que eram escravos, de outro lado, a lei, que só deixava em evidência, olha, você é pecador, porque a lei diz, não matarás, e você mata. Então, só evidenciava o problema. E aí, o que então Hebreus nos diz sobre esse caráter da lei, que na verdade era sombra daquilo que haveria de vir, Cristo Jesus. Ele diz no capítulo 10, Hebreus diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, ou seja, a lei aponta para uma realidade. Por exemplo, o sacrifício do cordeiro na Páscoa, né? Não só na Páscoa, mas todos os outros. Mas o sacrifício do cordeiro era uma sombra, era uma figura do verdadeiro cordeiro. O que é o verdadeiro cordeiro? Jesus Cristo. Então, uma vez que veio o verdadeiro cordeiro, tudo que é sombra passou. Eu gosto muito de fazer a seguinte analogia. Imagine que você viaja, né? Seu marido, seu cabeça da casa, viajou, foi para muito distante a trabalho, e durante esse período da viagem, você está se comunicando com a sua família por carta, né? E aí você escreve com certa frequência. Vamos pensar nas cartas, só para facilitar, tendo em vista que a comunicação de hoje é muito imediata, né? Então aqui dali vai alimentando, né, durante o período de saudade, de distância, vai alimentando o relacionamento. E aí se comunica por carta. Só que tem um momento que você chega. Quando você chega, então as pessoas da sua família vão ver você. A carta substitui você. Ela é uma figura de você. Ela dá algo sobre você, mas ela não é você. Então, quando você chega, você substitui a carta. Você não vai estar dentro de casa escrevendo carta para sua família. Por quê? Porque você está lá, você pode pessoalmente conversar com ela. Então, isso é como uma sombra. E aí ele diz que a lei cerimonial era uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. E uma prova de que eram sombras é que elas têm que se repetir. Observe que o sacrifício de Cristo é a realidade que esperávamos. E foi feito uma vez por todas. Jesus não precisa morrer todo ano. Jesus não precisa morrer todo domingo. Ele morreu uma vez por todas, porque ele é a realidade. A verdadeira morte sacrificial, substitutiva, é o sacrifício de Cristo. Então não precisa se repetir. Mas como lá era sombra, figuras, tem que se repetir. Por quê? Porque é só uma figura do que haveria de vir, na realidade. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Então, se realmente tivesse resolvido o problema com a lei cerimonial, então estaríamos completamente livres do pecado lá. O homem, no caso aqui, todo aquele que estivesse ligado, né, à lei mosaica. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes o corpo me formaste. E aí se referindo a Cristo Jesus. E no final ele diz: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Veja que ele afirma categoricamente que os sacrifícios eles não removiam o nosso pecado de forma alguma. Não, os judeus não eram. Não foi resolvido o problema do pecado pela lei cerimonial. Mas, aí versículo 6 para terminar, do capítulo 7 de Romanos, diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Veja, quando ele se refere à caducidade da letra, ele está se referindo exatamente à lei cerimonial. Então ele está fazendo agora essa comparação, até porque o apóstolo Paulo precisa resolver todos os assuntos. Como eu disse, ele estava falando sobre a questão do pecado, e aqueles que queriam viver em pecado, julgando que então isso não teria problema, porque a graça de Deus era superabundante, eles estariam desobedecendo a Deus, porque a nova vida é para o Senhor. E a questão da lei. Aqueles que estavam debaixo da lei e não sabiam como se libertar dela, ele também responde: vocês morreram com Cristo quando creram verdadeiramente em Cristo. Então estão livres da lei. E segue em frente. Então, em vez de vocês estarem presos às sombras, que são exatamente as cerimônias do Antigo Testamento, sigam livres com Cristo. Porque aquilo ali do Antigo Testamento apontava para Cristo. Ele é a realidade. Ele já chegou. Então sigam livres. Agora vocês devem viver para Ele. Portanto, sim, vamos ter no Novo Testamento uma série de substituições, né, em relação ao Antigo Testamento, e cumprimentos, né, principalmente, porque a lei cerimonial se cumpre em Cristo. E aí algumas substituições, porque nós temos o batismo substituindo a circuncisão, né, nós temos a ceia substituindo a Páscoa, e assim nós temos algumas substituições. Por quê? Porque agora a realidade chegou. Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E então, viva para Ele. Você está livre. Ao crer em Cristo e morrer com Ele na cruz, está livre da condenação do pecado, está livre do aprisionamento do pecado, está livre até da lei cerimonial para aqueles que estavam presos a ela. No caso, todo aquele que havia se colocado debaixo do jugo da aliança mosaica. Então, siga livre. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, para servi-lo todos os dias, para o louvor da glória dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo estamos livres. Estamos livres do pecado, estamos livres da condenação do diabo, do constante acusar do diabo. Estamos livres, Senhor Deus, também da lei cerimonial. Estamos livres para viver para Ti, em Cristo Jesus. E nós agradecemos. E como é bom ser livre para viver para Ti. Que o Senhor nos dê graça para todos os dias produzir o fruto de justiça e glorificar o Teu nome, portanto, servindo ao Senhor com alegria. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.